Eu posso fazer uma pergunta? Eu Vale? não trazei na primeira. Esse teste, a prova vai ser durante essa semana que vem ou o senhor vai disponibilizar na outra semana? Isso que eu não Não, entendi. é a partir do final dessa aula. Ah, tá, beleza. Tá? Bom, vamos retomando aos pouquinhos. Tá. Bom, vamos voltar uns 2 slides. Bom, lembrando, quando a gente vai resolver, né, um determinante 4x4, a gente tem que escolher uma linha ou uma coluna. Eu escolhi a coluna 4, né, porque ela tem 2 zeros. Na resolução do exercício, no gabarito, eu escolhi a linha 2. Mas se você quisesse escolher a coluna 1, fique à vontade. Tá. Então, na hora de resolver um determinante como esse, a gente sempre vai ter, né, menos 1 na 1 mais 4, que é essa posição aqui, vezes o elemento, qual é o elemento que tem ali? 1, vezes o determinante, né, do cofator. Se vocês forem lá na videoaula que eu pedi para vocês assistirem sobre regra de Laplace, ele vai explicar o que é o cofator. É quando eu excluo a quarta coluna, excluo a primeira linha. Mais, né, menos 1 na posição 1 mais 2, vezes 0, né, porque 0 é o elemento, o elemento da matriz na posição 1 mais 4, né? Na posição 1 mais 4. Botei aqui posição 2 mais 4. Né? Então, 2. Vamos admitir dois alunos. Na posição 2 mais 4. Bom, eu comecei com a posição 1 mais 4. Agora eu vou para a posição 2 e 4. Nessa posição, então, eu tenho 0. Então, vezes o determinante C, 2 e 4. Mais menos 1 na 3 mais 4 vezes 0. Né? Ou melhor, vezes 0 não. Vezes agora menos 1, né? Vezes agora menos 1. Então, vezes menos 1. Vezes o determinante do cofator 3, 4. E por fim, a última posição, menos 1 elevado a 4 mais 4 vezes 0. Vezes o determinante, né, do cofator 4 e 4. Tá. O que aconteceu? Esse caso aqui, essa parcela aqui e essa parcela aqui, elas não precisam estar presentes, porque elas estão sendo multiplicadas por este zerinho aqui, né? Então, se você escolher a primeira coluna, você vai ter todos. Vai ter todos. Vai passar mais trabalho? Vai. Vai ter que chegar no mesmo resultado? Bem. Então, dessa maneira, eu escolhi a forma mais simples, tanto no gabarito quanto aqui. E aí, então, vou calcular. Né? Então, o primeiro cofator 1 e 4. Então, aqui ficou menos 1 da posição 1 e 4, vezes esse 1 aqui, vezes, então, o cofator, o Dá para determinante do separar dele cofator. no final, né? Eu vou excluir a primeira coluna, a primeira linha e a quarta coluna. Então, me sobrou esta matriz aqui. Né? Ou seja, sobrou essa matriz aqui do meio. Tá tal e qual aqui. Tá. Na sequência, ele tinha que somar, ou seja, eu peguei essa parte aqui. Então, a posição 2 e 4 multiplicada por 0. Nem olho para ela. Agora eu vou para a posição
3 e 4. Na posição 3 e 4, ela vai ser multiplicada por menos 1, né? Que é esse elemento aqui, é menos 1. Então, qual é o cofator? Eu excluo a terceira linha e a quarta coluna, né? Ou seja, a posição que está aqui, terceira linha e quarta coluna. Então, vai me sobrar, né, esses elementos da matriz. Desta maneira, né, eu não preciso agora também para a quarta parcela. Por quê? Porque a posição 4, 4, ela vai ser multiplicada por 0. Então, multiplicar por 0 não conta. Nós temos que resolver estes determinantes aqui. Temos dois determinantes 3 por 3. Então, vamos lá. Então, achei que ia ter efeitos. Ah, tem aqui. Não tem. Tá. Quando eu for resolver, então eu vou pegar esse primeiro determinante aqui. Né? Vou pegar esse determinante aqui. Quando eu vou pegar esse determinante aqui, eu vou pegar a diagonal principal. Né? Eu repito as duas primeiras colunas, né? Pego as diagonais. Bom, menos 1 vezes x vezes 8, menos 8. 0, menos x vezes 3 vezes 7, menos 21x. Sugiro que vocês, se alguém tiver dúvida, retome lá as videoaulas sobre determinantes, e as videoaulas que eu sugeri também do Avagem. Né? Agora vamos pegar a diagonal secundária. Na diagonal secundária, eu vou ter 5 vezes x vezes menos x. Menos x ao quadrado. Agora, 7 vezes 6 menos 1. Vai ficar menos 42. Menos 42. 8 vezes 3 vezes 0. 0. Agora, o que vai acontecer? Lembrando sempre vocês que é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Ou seja, esse menos aqui é o menos da fórmula, ou seja, a principal menos a secundária. Tá? Bom, então, agora, então o que acontece? Menos com menos vai ficar mais. Né? Menos 21x menos 8x deu menos 29x. Menos e menos, mais 42. Agora, vamos para a segunda determinante. Na mesma situação. 0 mais 5x menos 35. Pelo outro lado, vai ficar 0 mais 7x ao quadrado, né? Ou seja, x vezes x, menos x vezes menos x, mais 7x vezes 7, menos, vai ficar 1 vezes 8. Aqui. Então, menos 7x ao quadrado, ou seja, menos 5x positivo, e menos 35 menos 8, menos 43. Bom, esses resultados aqui são dos determinantes. Né? Ou seja, eu estou colocando esse resultado aqui, ele vem nesse lugar, vem no lugar desse determinante aqui. E este resultado aqui vem no lugar desse determinante aqui. Tá. Vamos ver aqui, então, o que acontece. Vamos apagar. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Então, menos 1 na quarta, menos 1 na quarta potência, menos 1 na quinta. Menos 1 na quinta potência, menos 1, porque lembrando que menos elevado ao expoente par é sempre positivo. Menos elevado ao expoente ímpar é negativo. Ou seja, menos ao ímpar é negativo. O menos 1 na quinta vai ficar menos 1. Vezes 1, menos 1. Agora, menos 1 na sétima vai ficar menos 1. Vezes menos 1 vai ficar mais 1. Certo? Ou seja, aqui eu teria menos 1. Vezes o menos 1, virou esse mais 1. Tá. Então, este aqui é o resultado desse determinante, este aqui é o resultado desse determinante. Agora, fazendo as continhas. Então, fazendo as continhas, menos 5 com menos 7, menos 12.
Menos com menos, mais 29, com mais 5, 34. Menos 42, com menos 43, deu menos 85. Esse polinômio que nós temos aqui, ele corresponde ao meu lado, né, esquerdo da equação. Ou seja, ele corresponde a isso aqui. Né? Ele corresponde a isso aqui. Bom, vamos ver. Ele corresponde exatamente a isso aqui. Resolvemos o determinante. Agora, o meu lado direito é 100x menos 1. Então, isso aqui é igual a 100x menos 1. Então, agora, passa o 100 para o outro lado. Então, vai ficar 34 menos 100, menos 66. 85 mais 1, passou para o outro lado, menos passa mais, 84. Negativo. Então, aí, o que nós temos? Nós temos a mesma equação lá do gabarito. Né? Lá no gabarito eu resolvi usando a segunda linha. Então, pegamos a mesma equação. Tinha que ser diferente? Não, não tinha. Se vocês quiserem escolher a primeira coluna, a primeira linha, a terceira linha, enfim, vai fazer passando mais trabalho, vai ter que chegar no mesmo resultado. Então, pegamos essa equação aqui. Bom, aí aqui a famigerada fórmula de Bhaskara, né? Aplicando ela, nós vamos chegar à conclusão de que o x só pode ser ou menos 2 ou menos 7,5. Certo? Essa aqui é uma resolução que tá lá no gabarito, com uma resolução um pouco diferente, e que vocês têm uma outra resolução. Certo? Eu lembro que alguns conseguiram fazer, outros nem tentaram. Enfim. Aqui, então, vocês têm mais uma resolução, e depois eu vou disponibilizar essa videoaula. Aí vocês têm a resolução comentada. Bom, vamos ver o que tem mais. Então, olhando para cá, o que nós temos ainda? Nós temos a questão da discussão de um sistema. Aqui eu vi que vocês tiveram muita dificuldade. O que acontece? Então, ele quer saber qual o valor de M, ou seja, onde é que tem M? Aqui tem M, aqui tem M, aqui tem M, para que o sistema seja indeterminado. Onde é que ocorre a indeterminação? Quando o determinante da matriz for igual a zero. Toda indeterminação passa por aqui. Então, escrevendo o sistema matricial, né, nós temos o seguinte. A matriz de coeficientes, né? Só voltar aqui. A matriz de coeficientes, ela sai daqui. Então, é M, 2, 1. 3, menos 2, menos 1. 1, M e M. Aqui está a minha matriz de coeficientes. Ou seja, esse grosso aqui, né? Como a gente faz lá no escalonamento. Embaixo é menos M, senhor. Oi? Aqui é M. Menos M, isso. A gente faz lá nos sistemas. Então, a grande questão aqui, que tem que ser levada em consideração, é que nós temos que, quando a gente tem uma indeterminação, nós temos o determinante igual a zero. Então, indo para cá, só peguei outro exercício, peguei. M3 e 1, 2. Então, resolvemos esse exercício aqui. Tá. Que é menos M, né? O professor escreveu errado. Então, menos M. Então, nós temos que calcular esse determinante aqui. Temos que calcular o valor de M que torne o determinante zero. Então, tá. Então, aqui tá certo porque eu peguei do gabarito. Nós temos que calcular o valor de M que torne o determinante zero. Então, eu vou resolver o determinante com o valor de M e vou chegar a uma expressão, né? Uma expressão com M's, né? Aqui só faltou dizer que isso aqui é igual a zero, né? Fiz o determinante, então,
2m ao quadrado positivo, 3m, menos 2. Por outro lado, menos 2, menos m ao quadrado, menos 6m. Fazendo a continha, isso aqui é igual a zero. Lembrando, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, fazendo a continha, eu vou chegar nessa situação aqui. 2m mais 3m menos mais e menos 2. Aqueles dois eles vão ser simplificados. E aí, então, a minha equação fica mais simples, né? Não preciso resolver usando a fórmula. Eu posso simplesmente... Aqui eu tenho m nas duas parcelas. Isolo o m. Vou ficar com 3m mais 9. Então, o meu m vai ser ou 0, ou meu m vai ser 3m mais 9 igual a 0. Ou seja, o m é menos 3. Então, o que isso quer dizer? Não sei se eu tenho a conclusão aqui. Bom, ele está dizendo que se m é 0 ou m é menos 3, o sistema ele é indeterminado. Ou seja, ele tem infinitas soluções ou ele é impossível. Para aquele sistema ter solução única, para o sistema ser SPD ter solução única, o m tem que ser diferente de 0 ou m tem que ser diferente de 3. Né? Bom, isso aqui é para ele ser SPD, de solução única. Solução única. De menos 3. Tá? Então, todo o segredo está em igualar o determinante a zero e calcular o valor de m, k, enfim, da variável que aparecer ali. Certo? Bom, aqui um exercício comentado. Vocês têm esse mesmo exercício lá resolvido no gabarito. Tanto que eu peguei de lá do gabarito os trechos resolvidos. E aqui eu acho que eu encerro a parte de vetor, de matrizes, determinantes, sistemas. Vamos então para os vetores. Bom, tá. Vetores. Então, aqui, esse aqui é o questionário 6, é um questionário tranquilo, né? Eu vou dar bastante enfoque operacional ao questionário, que eu acho que é importante. A questão de decompor vetor, aplicar a lei do cosseno. Antes de decompor os vetores, vamos resolver esse problema por lei do cosseno. Ou seja, se eu quero resolver por lei do cosseno, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o ângulo entre esses vetores. Bom, está muito claro, né? Ou seja, como eles já estão no primeiro quadrante, a gente tem aqui 10 graus, e nós temos 15 graus. Então, para formar 90 graus, falta quanto? Falta 65. Então, a continha aqui, né, foi 90 menos 15, né, menos 10. Isso, então, deu os 65 graus. Bom, então tá. Sabemos agora quanto é o ângulo entre os dois vetores. Tá, vamos agora, então, trabalhar com a lei do cosseno. Então, isso aqui é o que está resolvido lá no gabarito. Já então, eu fiz a regra do paralelogramo, tracei as duas paralelas aos vetores e tracei o vetor resultante. Então, o que acontece? Esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, a gente sempre diz que ele é suplementar, ou seja, ele é, né? Ou seja, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles formam 180 graus. Ou seja, esse valor aqui é 180 menos 65. Sempre. Né? Esse ângulo aqui é sempre 180 menos esse ângulo aqui. Ou seja, 180 menos o ângulo entre os vetores. Então, ficou 115 graus. Então, na hora de montar a triangulação, eu tenho esse triângulo aqui. Então, eu tenho 100, esse módulo aqui. Eu tenho 150, que é esse módulo aqui. Nós queremos calcular esse módulo aqui. Tá.
Bom, na hora de fazer isso, aplicando a lei do cosseno, o que a gente sabe da lei do cosseno? Que a minha variável é o FR, né? Ou seja, essa é a minha variável. Quem é o oposto ao FR? É o 115. Né? Então, vai me sobrar o 100 e 150. Então, 100 ao quadrado, 150 ao quadrado, menos 2 vezes 100 vezes 150 vezes o cosseno de 115. Bom, aí é fazer conta. Pegar a calculadora e fazer essa continha. E aí deu 212,55. Tá? O mais difícil nesse tipo de problema com lei do cosseno é a triangulação. Mas, tirando isso, é aplicar a fórmula da lei do cosseno, que não tem mistério. Tá? Então, só para relembrar aqui a fórmula da lei do cosseno, né? Então, ficaria o módulo de F1 ao quadrado mais o módulo de F2 ao quadrado menos 2 vezes F1, F2 vezes o cosseno de θ. Esse θ, ele é oposto ao FR. Tá? Professor, mas eu poderia usar ao invés de -2, usar +2, só que o cosseno de 65? Pode, vai dar o mesmo resultado. Pode dar a mesma coisa. Tá? É que eu uso a lei do cosseno. É que essa lei do cosseno que tu está falando, ela é especificamente para vetores. Eu poderia ter falado dela especificamente para vetores. Acho que o professor de física faz assim. Mas aqui eu peguei a lei do cosseno geral para todos, por exemplo, para triângulo. Tá? Então, se tu for trabalhar com lei do cosseno no triângulo qualquer, ele é -2. Tá? Então, se tu está trabalhando especificamente com vetores, sim, é +2 cosseno do ângulo entre os vetores. Mas qualquer triângulo é -2 cosseno do oposto. Existe similaridade? Ok, Claro, entendi. claro que existe. Porque o cosseno de 115, qual é a similaridade? Porque o cosseno de 115, né, é igual a menos o cosseno de 65, né? Pode pegar a tua calculadora lá e verificar depois isso. Então, essa relação ela é verdadeira. Então, se eu substituir aqui, isso vai acontecer, vai ser verdade. Isso vai acontecer sempre quando tu está tratando de vetores. Essa relação aqui sempre vai acontecer quando tu está tratando de vetores. Tá? Ô, professor, pode explicar de novo qual a diferença de eu usar o menos e usar o mais ali? Que eu tenho vários exercícios que eu faço usando mais. Ó, o que acontece? O cosseno de 115 é a mesma coisa que menos o cosseno de 65. Essa é a relação que existe entre eles. O 65 é o cosseno entre os ângulos, entre os vetores, né? O 65 é o cosseno entre os vetores. Eu estou pegando o 115, que é o ângulo formado, é esse ângulo formado aqui. Né? Ou seja, se eu estiver olhando aqui, esse ângulo é 65. Tá? Quando eu estou tratando apenas de vetores, eu posso usar esse ângulo aqui, mas desde que aqui seja mais. Mas quando eu estou tratando de qualquer triângulo, vamos falar um exercício de topografia, quero calcular esse lado aqui. Eu não posso usar o sinal de mais aqui. Tem que ser menos. Entendeu? Essa é a diferença. Porque quando eu estou tratando exclusivamente de vetores, eu posso usar essa relação, né? Isso aqui nada mais é, olhando lá para a trigonometria, se eu tenho cosseno de 180 menos o θ, isso aqui nada mais é que menos cosseno de θ. É essa a relação que a gente está trabalhando. Como aqui sempre vai ser cosseno de 180 menos θ, eu poderia substituir por cosseno, por mais cosseno de θ. Enfim. Então, se tu está trabalhando com menos, né, tu tem que usar esse ângulo aqui. Ou melhor, se tu está trabalhando com menos, tu tem que usar esse aqui. Se tu está trabalhando com mais, é esse ângulo aqui. Tá? Bom, então é isso aqui. Então, menos esse ângulo
mais esse ângulo. Tá. Agora, por decomposição de vetores. Se eu for decompor esses vetores, como é que fica? Eu vou pegar o F1 e decompor o F1. Então, é 100 vezes cosseno de 15. Por que que é o cosseno? Porque é cateto adjacente, né? Então, o meu F1 de x, cosseno, é cateto adjacente. Então, é cosseno. Mais 100 vezes o seno. Por quê? Porque o FY, né, ele é cateto oposto. Agora, se eu for pegar, aqui eu fiz as contas já, senos e cossenos. Agora, se eu for pegar o F2, o que acontece no F2? A minha projeção em x, né, a minha projeção em x, que é essa aqui, ela é cateto oposto ao ângulo. Agora, a minha projeção em y, né, a minha projeção em y, ela é cateto adjacente ao ângulo, certo? Então, repara, quando a gente faz a triangulação, né, a gente vê que há uma diferença. Aqui, o F, a projeção, né, a projeção em y, que é essa aqui, essa distância aqui, ela é oposta. O que é cateto oposto? É seno. Já essa projeção aqui é adjacente. Então, ela é cosseno. Tá? Isso aqui é bem importante, porque eu já vi aluno, já disciplina mais avançada, decorando. A projeção em x é cosseno, a projeção em y é seno. Nem sempre. Tomem cuidado, não decorem. Né? Então, é isso que a gente tem que chamar atenção aqui. Fazendo a continha dos senos e cossenos, nós temos isso. Repara que é bem sintomático. Olha só, 147 com 26. Ou seja, o F2 está bem próximo do eixo Y. Aqui, a mesma coisa. 96 com 25. Dá para ver que o F1 está bem próximo do eixo X. Tá. Que é a força resultante? A força resultante é a soma do F1 com F2. Se eu somar F1 com F2, o que vai acontecer? Somei, fiz uma soma de matriz, simplesmente. Eu gosto de escrever na forma matricial porque ela é uma forma mais organizada, mais esteticamente mais interessante. Somei, tivemos estes valores. A calculadora faz isso. Como eu vou calcular o módulo? Para calcular o módulo, né, o módulo de uma matriz, o quadrado de 122, somado com o quadrado de 173, tiro a raiz, deu os mesmos 212,55. Tinha que dar diferente? Não. Tem que dar igual, né, gente? Porque quando eu faço a decomposição do vetor nos eixos x e y, né, eu também estou tratando da regra do paralelogramo. Então, que está o mesmo resultado. Se der diferente, tem algum deles que está errado. Tá? Então, fiz dessas duas formas, né? Acho bem importante ver a lei dos cossenos e essa decomposição, porque vai ser cobrado de vocês lá adiante, em outras disciplinas, essa decomposição. Bom, esse exercício aqui, o famigerado exercício 1 do questionário 8. Eu não peguei nada do questionário 7, porque o questionário 7, o mais interessante do assunto de vetores, está no questionário 8. Então, eu me foquei mais no questionário 8 e 9. No questionário 8, vamos resolver esse problema pela lei dos senos e depois por decomposição. O que acontece? Você tem o barco e esse barco está sendo puxado, está sendo rebocado, ele tem que ir para frente, né? Ou seja, o barco ele tem que ir para frente. Tá? Você sabe que o barco ele
ele vai para frente com uma força resultante de 30 kN. Bom, então a questão é, ele quer saber quais são as tensões, né? Ele quer saber quais são as tensões que eu vou aplicar aqui e qual a tensão que eu vou aplicar aqui, qual é a força, né, que esses barcos estão exercendo para que esse navio vá para frente. Beleza, então vamos fazer o esquema. Então eu tenho um barco A, um barco B, né? E aqui está a resultante. Então a resultante é a soma de A mais B. Quando eu faço essa soma de A mais B, né, é a mesma coisa que eu pegar esse meu vetor B e encaixo ele perfeitamente aqui, ó. Simplesmente eu encaixo ele aqui. Devia ter feito um efeito. Então, aqui é o ângulo de 30 graus, aqui é o meu ângulo de 30 graus. Né? Aqui é meu ângulo de 40 graus. Onde é que vai o ângulo de 40 graus? Bom, se eu traçar uma paralela resultante, aqui vai estar meu ângulo de 40 graus. Como eu vou carregar esse vetor para cá, né? Então, ou seja, eu vou carregar esse vetor para cá, esse ângulo aqui, ele vai vir para cá, ou seja, 40 graus. Né? Ou seja, na hora que eu carrego ele de forma paralela, ele vai vir para cá. Esse ângulo aqui, né, de 40 graus, ele surge com aquela história de alternos internos, né? Os alternos internos é um teorema bem simples de se deduzir, né? Ou seja, esse ângulo com esse ângulo vão formar 180 graus, como eles estão entre retas paralelas, então esse ângulo é igual a esse ângulo e esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Bom, então tá. Feito isto, sabemos que o ângulo ali é de 40 graus. Temos um esquema triangular. Pela lei do seno. Então aqui está a lei do seno. A lei do seno vai relacionar os três lados com os três ângulos. Ah, professor, como é que eu sei que aqui é 110 graus? Né? Se eu tenho 30, tenho 40, aqui tem que ser 110. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Então, 110, 180 menos 30 menos 40 deu 110. Então, 110, esse ângulo aqui, ele é oposto ao vetor R. Então, o módulo de R dividido pelo 110, sendo 110, o B é oposto ao 30, então, módulo de B dividido pelo seno de 30, e o A, o módulo de A é oposto ao 40, módulo de A sobre 40. Como é que a gente trata, então, uma razão tríplice? De duas em duas. Bom, pegando a primeira, o 110 com o 30. O que vai acontecer? Eu isolo o B. Então, o que aconteceu? O módulo de R, né? O módulo de R é 30 kN. Vou botar 30K. Então, esse 30 que apareceu aqui é o módulo de R. Certo? Vezes o seno de 30, ou seja, esse número aqui multiplicou ali, e vai estar dividido pelo seno de 110. Fazendo a continha, a calculadora, deu 15,96K, ou seja, deu 15.000 newtons. Certo? Então, o mais difícil nos problemas não é pegar a calculadora. Às vezes pode ser, mas o mais difícil é essa formulação. Agora, o que eu vou fazer? Eu peguei o R e o B. Qual é a próxima? Eu vou pegar o R e o A. Ah, professor, eu poderia ter pego o B e o A? Poderia. Ia dar resultado diferente? Não, vai dar sempre o mesmo resultado. Peguei o R e o B. Novamente, então eu tenho 30. Por que é preferível você pegar o R como base? Porque você tem um valor redondo. O B você já tem um valor que é aproximado, né? Então, você está usando valores aproximados, entre um valor aproximado e um valor
redondo exato, é melhor pegar um valor redondo exato, né? Para não gerar erros. Então, o que acontece? O que acontece? Vai ficar 30 vezes seno de 40 dividido por 110. Ficou 20 quilonewtons. Fazendo essa continha. Bom, então aqui resolvemos pela lei dos senos. Agora, a letra B. A letra B, ele pede então para resolver por decomposição de vetores. Né? Ou seja, eu vou decompor esse vetor em um vetor A, um vetor B e o vetor R. O vetor R, a gente já conhece. Ele é menos 30i. Ou seja, a gente já sabe que ele vai para a esquerda. Então, menos 30i. O A e o B, eles têm projeções em x e y. Então, a gente tem que saber quem são as projeções em x e em y. Bom, nós temos agora alguns minutinhos, deixa eu ver uma coisa. Para facilitar aqui a anotação, eu chamei o módulo de A de Azinho e o módulo de B de Bzinho. Tá? Então, nesses minutinhos que nos restam, nós vamos ter um pequeno intervalinho agora. Agora são 21h05, meu celular está 21h09, meu celular é adiantado. Então, a gente vai fazer um intervalinho, que está terminando o nosso tempinho aqui no Zoom, e em 10 minutinhos, às 21h15, nós retornamos e terminamos esse exercício e mais os outros exercícios que nós temos aqui, certo? Esse exercício aqui, semana passada, vocês estavam com muita dúvida. Então, eu espero que a gente consiga tirar as dúvidas dele. O gabarito eu postei já lá, tá? Então, tentem mexer nele. E retornamos, então, às 21h15, ok? Ô, professor, Vale? esse exercício do navio eu fiz semelhante ao da sinaleira, que eu imaginei que fosse a mesma coisa. Sim, E ele deu é o mesmo parecido. resultado. Ele Mas é pode parecido. fazer do mesmo jeito, né? Sim, exatamente, ele é parecido. Bem Uhum. parecido. Ah, não, tranquilo. Então, é que eu consegui fazer por decomposição. Mas daí eu fiz igual da sinaleira, que ele deu certinho, né? Sim. Eu vou terminar ele depois, porque a gente vai ver direitinho, tá? Ele é bem parecido com a sinaleira. Então, tentem mexer um pouquinho nele, quem não fez. Quem fez, toma uma aguinha como eu e voltamos daqui um pouquinho. Ok? 21h15.